vindo. Há 3 ou 4 anos eu estive no Uruguai e fui assistir um jogo de primeira divisão do Uruguai. Era um jogo entre 2 times pequenos, Wanderers e Sudamérica, no Parque Palermo, né? Um campo muito pequenininho. Defensor Sporting. Exato, do Defensor Sporting. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Eu adorei a experiência, mas assim, um campo mínimo... Perto na beira do rio? Exatamente, perto do parque. Muito pequeno. Muito pequeno. E assim, os torcedores... Parecia que eu tinha voltado no tempo, né? Uns 40 anos, os torcedores curtindo o jogo de uma maneira que a gente já não vê mais hoje em dia. Eu me lembro que eu fui embora, e quando eu fui embora andando do estádio, o cara que tinha feito o gol estava do meu lado, com a namorada dele, entrando no carro e indo embora ao meu lado praticamente. Ou seja, claro que não estávamos falando de um jogo do Nacional ou do Peñarol, mas é um cenário que você não vê no Campeonato Brasileiro, você não vê no Brasil, né, em nenhum time, nem mesmo nos times mais modestos. Eu tô te trazendo esse episódio para você me dizer se foi um choque muito grande, se a diferença de sair do Uruguai, ainda que você jogasse num clube gigante do Uruguai, e vir para o Brasil foi muito marcante. Quer dizer, foi um negócio que te impressionou? Foi algo que dificultou, de repente, a sua adaptação? Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança do futebol uruguaio para o futebol brasileiro. Na verdade, que eu jogava num time pequeno, no princípio. Depois cambiei para Peñarol, que é um time muito maior, com uma grande torcida. Foi do River Plate do Uruguai para o Peñarol, né? Sim, eu jogava Defensor. Aí em Defensor eu fui cessado, não sei como falar, fui livre. Liberado. Aos 20 anos. Aos 2019 eu tinha 21. Iba fazer 21. Foi em julho de 2019. E aí fui liberado para o treinador do momento não gostava das minhas características, então aí eu fui cessado para River Plate. Aí joguei 6 meses e aí Peñarol me comprou. Mas, como fala ele, a diferença foi muito grande, porque eu cheguei a um time que tem muita torcida, muita história, todos os jogos são lotados, e eu em Peñarol não joguei com torcida, porque cheguei em 2020, e aí a gente pegou a pandemia. Então, com a volta do futebol, não, era sem torcedor no estádio, então não cheguei a jogar com a torcida. Então, meu primeiro jogo com 20.000, 30.000 torcedores foi aqui no Brasil. E acho que foi meu primeiro jogo, foi contra Atlético Mineiro, semifinal de Libertadores. A molezinha. Foi o primeiro jogo com gente. Mas uno se vai acostumando, como te falei, o equipo vinha bem, a gente vinha fazendo bons jogos, então foi tudo muito mais fácil. Nesse aspecto de torcida, de um jogo de pressão, nessa tua experiência no Brasil, qual foi o jogo assim mais impactante? Não sei se foi de pressão, mas o jogo que mais me impactou foi final de Paulista contra São Paulo. O clima, o ambiente de festa que havia no estádio foi diferente. A gente vinha de perder 3-1 na ida, com uma arquibancada, ou com uma, não sei como chama. Fechada, né? Fechada por causa do show, mas o ambiente era de festa, sabe? A gente sabia que ia virar o jogo. E eu acho que os jogadores sentimos isso também, desde a saída do CT, que a gente acompanhou todo o estádio. Mesmo pelo Defensor e pelo River Plate, contra os grandes do Uruguai, você não jogou com estádios lotados? Joguei com estádios lotados. Mas torcida contra, né? Eu, nos meus começos no Defensor, quando eu comecei a jogar, tocou jogar final de campeonato contra Peñarol, estádio Centenário, estádio lotado contra Peñarol. E depois, quando a gente jogava do visitante no Parque Central contra Nacional, aí eles levavam um pouco mais de torcedores, mas quando você joga contra a torcida em contra, é um plus a favor, não é a pressão que uno sente. Então, é diferente. Você citou o jogo contra o Atlético como seu primeiro jogo, né, como titular e tudo mais. E naquela época, Piqueires, ao contrário de hoje, que a gente sabe exatamente qual é o time titular do Abel, quais são os 11, naquela época o Abel surpreendia todo mundo. Contra o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores, foi assim. Ele tira o Scarpa, que estava muito bem, para colocar o Dudu. Contra o Atlético, no jogo de volta, ele acaba surpreendendo também. Tira um atacante, o Luiz Adriano, para colocar um zagueiro. Era um Abel que mexia muito. O que eu quero saber é o seguinte: vocês sabiam antes qual era a escalação? Em que momento vocês sabiam
qual era a escalação que o Abel ia colocar em campo quando ele tinha esse trabalho de, vamos dizer, surpreender o adversário e às vezes a gente também com as suas escalações. Ano passado, jeito de Abel, ele fala assim, como os autos de Fórmula 1. Cada piloto tem 2 autos preparados. Entendeu? Ninguém sabe, porque se um auto fica, não sei como fala, machuca ou se quebra, o outro tem que estar preparado. Então, o jeito dele, dia do jogo, dá a formação. Durante a semana, todo mundo treina como se fosse titular, equipe misturado, e ele dá a formação o dia do jogo. Legal isso. A gente tem algumas perguntas gravadas para o Piquerez hoje e uma que tem a ver com o assunto que a gente está tratando, que tratou no início dessa entrevista, foi feita pelo Matheus Piccionelli, jornalista do UOL. Não é da área de esporte, apesar de ser um esportista, um palmeirense fanático. Ele é mais da área política, social. Vamos saber o que o Matheus quer saber do Piquerez. E aí, Piquerez, como vai? Legal falar com você, parabéns pelo trabalho no Palmeiras. Eu queria saber como é que foi o seu processo de adaptação ao time. A gente sabe que a torcida palmeirense é muito ansiosa, ela quer sempre que o jogador chegue na equipe, vista a camisa e já demonstre todo o seu potencial no primeiro jogo. E nem sempre as coisas são assim, com você não foi diferente, teve um processo de adaptação, então eu queria saber como é que eram as conversas com o Abel, se a comissão técnica em algum momento demonstrava que você teria com eles uma paciência que nem sempre a torcida tem. E queria saber também como é que foi, ou como é o seu contato com o Vinha. Ele sai daqui muito querido, né? Então o que ele falava para você sobre o time e qual o papel dele nesse seu período também de adaptação à equipe, tá certo? Um grande abraço e sucesso para vocês. Não, quando eu cheguei com, eu lembro até o dia de hoje que cheguei com meus pais e Cícero me mostrou todo o CT. Quando cheguei à sala de Abel, ele tinha uma imagem minha e sabia tudo o que eu fazia, eu conhecia tudo de mim. Então aí eu falei, essa coisa grande, né? Isso foi algo que me deu confiança. Aí depois falou como é a torcida do time grande, coisa que eu mais ou menos já sabia porque eu vinha de jogar em Peñarol. E é mais ou menos a mesma coisa, a torcida quer ganhar todos os jogos, quer ganhar todo o campeonato que está em disputa. Então ele falou, tranquilo, quando as coisas não saem, uno tem que estar fechado, sabendo o que tem que fazer. E ir jogando os jogos, foi dando continuidade, foi dando tranquilidade e isso que me levou a continuar jogando partido tras partido. Antes de você falar do Vinha, esse nível de conhecimento demonstrado pelo Abel ao teu respeito, na hora ali te impressionou bastante? Me impressionou muito, sim. Porque ele sabia até coisas extrafutebolísticas, sabe? Não era só futebol, era... Tipo, você ficou até assustado. Sabia tudo. Eu falei, como é que ele sabe tanto? E aí depois, uno pensa que se todo o que ele logrou é sorte, e nada é sorte na vida, assim que nada. E com respeito a Mati, eu quando estava para chegar, ele falou comigo, me falou um pouco do clube, o tamanho dele. E como eu te falei antes, ele deixou uma vaga muito grande. Então, ele me falou, tranquilo, tem um equipe muito bem, te van a adaptar bem. Gustavo, fala com Gustavo. Aí eu cheguei, falei com Gustavo e o equipe me foi integrando muito bem. Eu ia entrar nesse assunto, né, da questão da contratação. Eu queria voltar um pouquinho mais. Quando o Palmeiras... Porque, assim, para a gente aqui no Brasil, quando contrata algum jogador brasileiro, a gente tem muita informação. A gente conhece o jogador de frente para trás e trás para frente. E de fora a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Como foi o processo de contratação, a dinâmica? O Anderson conversou contigo, o Cícero, o próprio Abel conversou contigo. Uma vez, eu acho que eu não sei quem que foi que falou que o Abel já mandou um vídeo de alguns jogos para o cara já ir analisando, para entender, já chegar com algum entendimento sobre o que o Abel gostava, né? Como foi essa dinâmica? A negociação, tu participou da negociação também? Teu pai, teu agente? Na verdade que foi algo muito rápido, sabe? Eu estava no Peñarol, jogando no Peñarol, e foi algo... Eu acho que são coisas do destino, né? Chegou uma proposta do Cádiz para ir a jogar a Espanha,
e eu ia sair, mas o presidente do Peñarol falou: não sai ninguém até depois dos clássicos do Copa Sudamericana, que esse momento fazia, acho que 10 anos que Peñarol e Nacional não jogavam por Copa Internacional. Então, o presidente do Cádiz falou: eu quero ele agora. Deu por... E no caso era a segunda divisão espanhola. Não, está na primeira. Está na primeira. Está na primeira. Ele, o presidente, o coordenador, não lembro quem foi, do Cádiz, falou: tranquilo, vamos esperar ele. Ao outro dia já haviam contratado a um paraguaio, lateral esquerdo. Aí eu fiquei tranquilo, focado no Peñarol. E com o passo do tempo chegou a possibilidade, começou a sonar forte o Palmeiras nas redes sociais, no todo lado, até que chegou... Falei com o meu empresário e sim, tem interesses. Então, aí Anderson me ligou e vou ser sincero, quando eu falei com ele, não entendi nada o que ele falou. Não entendia nada de português. Sim. Eu falava tudo que sim. Quando ele me ligou, aí a gente deu o primeiro contato, mais ou menos como com Palmeiras. O jogador com Palmeiras foi com Anderson, depois falei com Cícero. E depois do clássico da Sul-Americana, aí acho que passaram uns 7 dias de negociação até que deu certo. E 31 de julho, se mal não lembro, eu estava aqui. Mas vê, tá falando bem o português? Tá falando muito melhor que o Diego Lugano, por exemplo. Sim, que o Lugano, Entendendo tudo e falando assim, super, dá para entender absolutamente tudo que você diz. Você falou da tua família, especialmente o teu pai, Daniel, né? É muito próximo, desde a sua apresentação até os momentos ali de glória. Ele também... Rede social. Adora uma rede social, tal. Como é que ele está vivendo o teu sucesso, vibrando com o teu sucesso? Eu acho que ele está vivendo um sonho, sabe? Ele está vivendo algo que nunca imaginou que ia viver. O torcedor aqui de Brasil, do Palmeiras, é muito fanático. Ele, quando chega, por exemplo, eu estou concentrando, ele vai almoçar no shopping, algo, e ele fala: todo mundo me pede foto, eu não acredito. E ele vai, né, pela vida. Ele não vai falando, mas vai com um cartel que fala pai de Piquerez, né? Ele gosta. O reconhecimento público. Ele tem esse contato com a torcida. Eu falei, eu não gosto muito, na verdade, mas se você é feliz assim, eu não tenho nada que falar. Então, continua. Você não gosta muito porque você não se ilude. Você sabe que tem um lado muito bom quando as coisas estão dando certo no campo e o contrário. Exato. Eu falei também para isso para ele. E ele falou que já é um cara grande, já sabe o que passa. Então, ele vai chocar em algum momento. Esperemos que não. Mas se acontece, eu já tinha falado. Ele virou meio um ídolo da torcida. A torcida se diverte muito com o seu pai nas redes sociais. Basta a gente ver, dá uma busca de pai do Piquerez no Twitter e você vai ver o que aparece. É boleirão que chama, né? Mas, pô, agora, se o meu filho estiver jogando no Palmeiras, campeão da Libertadores, eu ia andar no shopping também. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte: em alguns episódios nas redes sociais, ele deu uma provocadinha aqui e ali, ele deu uma provocada no Hulk quando você foi muito bem. Ele é polêmico, às vezes ele fez isso. Nesses casos, você falou, pai, dá uma segurada, tal, não? Você deixa ele que responda pelas atitudes dele e você não tem nada a ver com isso. Que ele responda por essa atitude, eu não tenho nada a ver. Eu falei para ele, eu estou totalmente desligado de tudo o que você faz. A torcida pede também para ele e ele entra, então ele gosta desse jogo, assim que... Coisa dele. Você citou na resposta do Vinha, o Vinha falou, fala com o Gustavo. E a gente vê nas redes sociais, você e o Scarpa, vocês se adoram, vocês são muito... Temos até um pupurri aqui, melhores momentos da dupla. Então vamos ver, né? Quer antes da tua pergunta? Eu queria um pouco que ele falasse dessa relação e de quem partiu. Quer dizer, se foi o Scarpa que falou, eu vou lá e vou ajudar o Piquerez, ou porque o Vinha tinha te falado, você já foi procurar o Scarpa? Então, antes da resposta do Piquerez, vamos dar uma olhadinha nessa dupla em ação. Eso Palmeiras, que Palmeiras, yo voy a Palmeiras. Los Palmeiras é o meu país, é algo muito orgulhoso que não acontece todos os dias, assim que muito feliz de fazer história no Palmeiras. Espera. Vai, Carpa, fala. Aqui, ó, a fera.
Fica cabelo, pelo amor de Deus, meu. Lá não tem tranquilo. O que mais? Maluqueiro. Jacó provavelmente será o terceiro jogador. Scarpim primeiro, Mike segundo. Jacó provavelmente será o terceiro jogador a montar, a resolver esse mágico. Jacó monstro, tá voando. Começa? Pode começar, Paty. Yes, caramba! Monstro! Ainda antes da sua resposta a respeito do Scarpa, que é bem normal também, né? Ele tira barato do Piquerez, mas ele de normal não tem nada. O Scarpa, coincidentemente, hoje, no dia da nossa gravação, participou do ESPN FC e após a participação gravou uma mensagem para você. Vamos dar uma olhadinha. Piquerez, Piquerez, o bobão da vez. Piquerez, Piquerez, o bobão da vez. Essa aí vai ser sua musiquinha, tá? Até o final do ano. Você merece. Você é bobão, mas você é do bem. Pique, eu queria fazer alguma pergunta aqui pra você, mas pensei em alguma coisa aí, não consegui pensar em nada, mano. Então acho que eu só queria deixar essa musiquinha aí pra você. Tá bom, moleque? Você sabe que você é meu irmão, né? Te amo. Tá bom? Meu irmãozinho. Fica, pelo amor de Deus, Piquerez. Tá bom? Tchau. Ele que tem que ficar, né? Pelo amor de Deus, né, Piquerez? Olha a respeito dessa peça. Tudo começou... Bom, quando eu cheguei, ele deu uma bem-vinda diferente a dos demais brasileiros, sabe? Boas-vindas diferentes. Como mais engraçado assim, sabe? Como se a gente já se conhecesse um pouco. Mas continuou tranquilo. Depois do vídeo da comemoração do final da Libertadores, tudo mudou. Aí tudo começou. No princípio, eu não achava engraçado, porque é algo que todo dia ele repetia, até que eu falei, se eu fico bravo, sou eu quem sai perdendo. Então comecei nesse jogo com ele e na verdade, acho que a gente não sabia que ia terminar levando-se muito bem. Até o dia de hoje, ele é um amigo já para mim e a gente se leva muito bem. Dentro do campo e fora do campo, que isso é algo importante. Quais são seus grandes amigos no elenco do Palmeiras? Os principais, assim, mais próximos? Eu me levo Gustavo, Kusevich, os gringos. Inclusive os que chegaram agora? Sim, com Atuesta e Flaco me levo, são amigos, mas tenho mais contato com Gustavo Merentiel por o tema del mate, a gente fica mais tempo junto. E, bom, na verdade me levo bem com todo o elenco, mas Gustavo também, Scarpa, Veiga, tenho Vinícius, terceiro goleiro, me levo bem com todos. Mais uma vez, aquelas coincidências da vida, você tinha chegado há pouco tempo, de repente vai disputar uma final de Copa Libertadores na sua casa, no jardim de casa, contra um super time brasileiro. Hoje, a rivalidade nacional, a rivalidade brasileira mais latente, mais forte, vocês vencem, você faz uma partidaça no lendário Centenário. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi aquela tarde mágica no Uruguai, na sua Montevidéu. A verdade é que foi meio estranho no princípio, porque a gente jogou contra a Fortaleza fora, a gente perde. Não sei se lembra, mas foi jogo que deu uma briga no jogo com Gustavo e o Everton. A gente perdeu. E depois, esse foi o time titular, que depois jogou a final. Porque depois a gente jogou em casa com o Mineiro, Abel poupou todo mundo. A gente foi para o Uruguai uns 3 ou 4 dias antes. E Abel fala para mim que eu vou jogar de terceiro zagueiro. Primeira vez em minha vida, final da Libertadores, terceiro zagueiro. Mas eu queria jogar, não falei, não, Abel, não jogo, nunca joguei em terceiro zagueiro. Foi difícil, foi um confronto, algo importante em minha vida, em minha carreira, minha primeira final de Libertadores. E depois com esse plus de ser em casa, que a verdade, todo torcedor uruguaio torcia ou por mim ou por De Arrascaeta. E como eu havia jogado em Peñarol, tinha muita gente que torcia por mim. E depois no jogo, o que aconteceu, a gente terminou ganhando com esse gol agônico do Daverson. Acho que o favorito era Flamengo.
mas a gente vai lembrar para toda a vida. Foi seu maior momento no futebol ou tem algum momento que você lembra com maior carinho ainda do que a final da Libertadores conquistada no seu país? Bom, acho que o título mais importante foi, sem dúvida, que a Libertadores. A gente teve essa final do Copa do Mundo lá no Mundial de Clubes, que não deu certo, mas até o momento, até agora, acho que é a mais importante a Libertadores. Você foi jogar como um terceiro zagueiro, o Praz até falou há pouco, né? Muitas vezes no Palmeiras o Marcos Rocha fica para fazer aquela saída de 3 e você é liberado. Às vezes acontece o contrário. Eu queria que você nos dissesse como que é essa definição. Se cada jogo, dependendo do adversário... Acho que ultimamente você tem subido mais e o Marcos Rocha ficado mais. Mas como é que é essa definição? Depende do adversário ou vocês se alternam durante o jogo e têm a liberdade total para isso? O Abel não diz quem vai fazer mais uma função ou outra. Queria entender um pouco como é que é essa dinâmica, porque são funções que tanto você como o Marcos Rocha costumam fazer, mas se alternam, né, nas duas funções. Na verdade que depende do adversário ou do jogo. Às vezes que é tática também, não depende só do adversário, senão que Abel prefere atacar um pouco mais por direita ou por esquerda, dependendo de quem, mas a realidade é que Marcos está fazendo mais como terceiro zagueiro, eu um pouco mais liberado por el ala esquerda, mas depende do jogo também quem jogasse, quando joga mais, que também ele gosta de ir um pouco mais, mas depende disso só. E, assim, a gente falou de diferenças que tu sentiu na forma de jogar. No Uruguai tu jogava mais adiantado, aqui um pouco mais na linha de 4. Em relação aos adversários, tem uma diferença muito grande das variações táticas, sem falar dos enfrentamentos, que aqui no Brasil eu acho que é um campeonato muito mais equilibrado que o Uruguai. Tu jogar no Peñarol, tu tem um favoritismo contra praticamente todas as equipes, né? E aqui no Brasil, tu pega, às vezes, o último colocado e ganha do primeiro, ou encrenca com o primeiro. Em relação aos adversários, é muito diferente também, por essa variação tática e até, de repente, por alguma outra característica particular do futebol brasileiro? Na verdade que eu acho que nossa forma de jogar é quase igual para todos os equipos. A forma de atacar é a mesma sempre. Depende um pouco a forma de defender, dependendo também dos jogadores do outro time, a formação, mas a forma de atacar é sempre a mesma. A gente tem um sistema bem marcado, bem forte. A gente sabe onde fica cada jogador e acho que isso é um plus para nós, porque o time está bem unido, cada um sabe o que faz o outro jogador, então isso é importante e a gente vem dando certo, assim que acho que não tem que mudar nada. Piquerez, dos caras que você enfrentou, que você marcou, quem que te deu mais trabalho e quem que você marcou muito bem, que você tenha terminado o jogo orgulhoso, tipo, parei esse cara que tem muito nome no país? Um jogo que eu achei difícil foi contra Atlético Mineiro, a ida da primeira rodada do Brasileiro, que a gente empatou em casa, que tocou marcar a Ademir, sabe? Cara muito rápido. Eu estava voltando de lesão, havia ficado umas 3 semanas fora. E aí, bom, era um desafio importante, porque eu fazia 3 semanas, 4 semanas quase que não treinava com a equipe e a Abel me colocou a jogar. Então era importante voltar bem. E esse jogo acho que joguei bem, contuve ele e foi bom para mim. E depois... Uma estrela assim que você tenha marcado e o cara teve dificuldades ou não jogou? Não sei, acho que pode ser a volta do Libertadores ano passado contra Mineiro, quando a gente marcou a Hulk, que é cara forte, cara que tem trajetória, e a gente controlou bem ele. Seu Daniel gostou. Eu achei que fosse ser a primeira resposta. Ele até surpreendeu com o Ademir. Você prefere marcar o cara mais forte ou o cara mais rápido? Quer dizer, você prefere um cara que de repente tem força, mas não tem tanta habilidade? Ou o cara que é habilidoso, mas que não tem tanta força, que você de repente no embate físico ganha? Pode ser a segunda, assim, que tenha um cara mais
mais rápido, pero mais leve. Tá. Assim, eu usando o físico Você prefere usar o físico. pouco melhor. Tá. Uma pergunta agora vindo do Uruguai, do nosso colega da ESPN. Você deve conhecer o Diego Munhoz. Conheço ele. Conhece? Uhum. Diego, mande sua pergunta para o seu amigo Piquerez. Te saluda Diego Muñoz de ESPN Uruguay, Joaquín. Quería saber